Ele é autor de 4 livros, recorde de vendas, publicado em 12 idiomas e vendido em 5 continentes. O Dr. Gable May é, sem dúvida, uma das autoridades mais requisitadas quando o assunto é estresse, trauma, saúde mental e física. Para se ter uma ideia, gente, em 2018 ele recebeu a Ordem do Canadá, a mais alta condecoração civil do país, pelo seu trabalho na Central Vancouver. Central Vancouver é uma região dramática, onde se concentra a maior quantidade de consumo de drogas da América do Norte. É sobre o Dr. Gable, sobre a sua história e seus trabalhos que vamos falar no vídeo de hoje. Então roda a vinheta e bora pro vídeo! Bom dia! E aí, bom? E aí, como você tá? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Matos, sou estudante de psicologia da Univetas aqui de Belo Horizonte. Mas chegaram a tão sonhada, né, tão desejadas férias. Eu não tava mais aguentando esse negócio de aula remoto, sistema híbrido e aprendizagem ativa e um tal de Java. Mas o ano que vem deve voltar esse trem, né? Até lá, vamos aqui. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o Gabor Maté, que... Opa, até sair aqui, consertar a câmera aqui e ficar bonitinho. Gabor Maté se escreve assim. Agora, como pronuncia, eu não sei. Né? Eu coloquei lá no Google, ele me disse. Gabor Maté. Então, vou seguir esse trem, né? Me corrija nos comentários se eu estiver errado, mas espero que eu consiga passar a mensagem para vocês da melhor forma. Tem um documentário que foi lançado aí recentemente, o Wisdom of Trauma. Sabedoria do Trauma, o Dr. Gable, ele visita vários locais. Visita lá a casa Chrysalis, uma casa de recuperação para mulheres em Vancouver. Alguns outros depoimentos em presídios, em outras regiões lá, em outros locais. Então é super interessante. Eu vou trazer alguns depoimentos para vocês, mas antes eu quero falar um pouco sobre... Ó, escrevi bastante, ó. Tudo é o que escrevi, ó. Eu escrevi para trazer aqui pro vídeo para vocês. E de tanto ler o teleprompter, que é aquele texto que fica aparecendo pra gente aqui na tela, eu acabei decorando todo o texto. Então, vou trazer um vídeo diferente, não vai ser um vídeo aí com eu lendo o texto ali, vai ser eu falando mesmo, então pode ser que eu comente alguns erros aí, me corrijam nos comentários se eu cometer alguma gafe, se eu errar em algum momento. Para trazer aqui pro vídeo para vocês. E de tanto ler o teleprompter, que é aquele texto que fica aparecendo pra gente aqui na tela, eu acabei decorando todo o texto. Então, vou trazer um vídeo diferente, não vai ser um vídeo aí com eu lendo o texto ali, vai ser eu falando mesmo, então pode ser que eu comente alguns erros aí, me corrijam nos comentários se eu cometer alguma gafe, se eu errar em algum momento. O Dr. Gable Maté nasceu no dia 6 de janeiro de 1944. 12 anos de idade, a sua família migrou para o Canadá. E ali ele construiu toda uma vida, toda uma carreira. Aos 25 anos, casou, teve 3 filhos, fez a faculdade de literatura, chegando a ser professor de literatura e de inglês, e anos mais tarde dedicando à medicina, focado na medicina do vício. Hoje, com uma experiência, com toda uma bagagem, mais de 30 anos de prática médica, focado aí na medicina do vício, o Gable viaja o mundo ministrando palestras sobre desenvolvimento infantil. Para o Gable, o trauma não é uma causa genética. Ele até quebra alguns mitos. Em uma entrevista à BBC, ele diz, ó, trauma não é genético, não é hereditário. Suponha que eu tenha que eu bebo na frente do meu filho e ele acaba aprendendo isso, acaba adquirindo, tendo vício, adquirindo vício pela bebida. Isso foi genético? Não, foi aprendido. Então, no foco da sua abordagem está a ideia de que todo vício tem origem no trauma. E vício que ele fala durante o documentário não é só o vício
das substâncias químicas, das drogas ou do tabagismo, ele fala também que vício pode ser também comer, pornografia, sexo, trabalho, relacionamentos. Então tudo isso é um vício. E aqui eu posso acrescentar que muitos de nós temos aquele vício, aquele hábito que é difícil de mudar. Tenta mudar um hábito. Você, meu amigo, minha amiga, que toma aquele cafezinho todo santo dia. Cedo, meio-dia, de tarde, de noite. Tem gente que toma café até para dormir. Tenta cortar o café. Fala assim, eu vou cortar o café, a partir de hoje não tomo mais café. Não é por aí. E o Dr. Gable, né, o Gable Maiter, ele quebra algumas crenças e diz, para que julgar, para que condenar as pessoas que têm esse vício? Se essas pessoas, se para a sociedade o vício é considerado doença, né, de uma linguagem, aí pode-se considerar o vício como doença, já que é doença, porque essas pessoas são julgadas na sua culpabilidade individual. Inclusive foi uma pergunta lá da BBC, é doença ou não é doença? O Dr. Gable fala, não, pode ser doença, mas se é doença, vamos tratar como doença. Se não é doença, se o vício pode não ser considerado doença, então chegamos à minha tese. Se todo vício tem origem no trauma, então se olharmos como doença, não estamos atacando a causa do problema, porque ignora o porquê das pessoas desenvolverem um vício, o que não tem nada a ver com doença. O Dr. Gable vai dizer, duas necessidades são fundamentais para a criança. Uma é absoluta e inegociável, o apego. Uma segunda é a autenticidade e a conexão com nós mesmos. Sem essa conexão com nossos instintos, não conseguimos sobreviver na natureza. Em outras palavras, ele toma como exemplo a sua vida. Logo nos primeiros anos de vida, ele esteve com sua família durante a Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista. Ele esteve no meio daquele confronto e se viu afastado da sua mãe por 6 semanas. Sua mãe tem uma carta, chegou a dizer, essas foram as 6 piores semanas da minha vida. E Paul Gable imagina uma criança, logo nos primeiros anos de vida, presenciar toda aquela aniquilação que estava ocorrendo ali em seu país, vendo seu pai fazendo trabalhos forçados, afastado da sua mãe, tendo que conviver ali com pessoas estranhas. Então ele mesmo descreve em alguns relatos que a causa de alguns problemas seu seria devido a esse trauma que ele passou na infância, né? Esse momento de turbulência que ele passou ali na infância. E a sua história é interessante porque ele pega isso como base e alguns relatos em suas viagens são bem parecidos com sua história. São relatos de trauma. Vamos pegar um segundo exemplo. Além da história do Gable, ele visita uma casa de recuperação para mulheres, a casa de recuperação Chrysalis, em Vancouver, Canadá. E lá se pega como exemplo o depoimento da Alicia. A Alicia ali descreve que, por volta dos 11, 12 anos, sofria abusos físicos por parte do seu pai, que era alcoólatra, e por volta dos 16 anos ela foi sequestrada por um taxista. Nisso ela e uma amiga foram mantidas em cativeiro, mantidas ali prisioneiras por 6 meses, no qual a sua virgindade foi vendida. E o Gable pergunta, Alicia, e sua mãe? Como foi isso para ela? Como foi a infância da sua mãe? E a Alicia descreve, minha mãe, eu lembro dela relatar que também na infância teria sofrido abuso por parte do seu pai alcoólatra. Aí o Gable conclui, olha, você me dá licença? Aí a Alicia fala, não, tudo bem, te dou licença, pode falar. O sequestrador sabia a quem sequestrar. Ele sabia que a presa estava sem proteção, que a vítima estava sem proteção. Não é que sua mãe não a amava, sua mãe estava tão confusa e tão traumatizada que ela não tinha o controle dos seus instintos, ela tinha
perdido o controle dos seus instintos. Então sua mãe estava tão traumatizada que não conseguia lidar com essas emoções. E aí o Gable finaliza. Então não existe um culpado dessa história. Sua mãe também estava traumatizada. E esse foi um dos depoimentos que vocês podem ver aí no documentário. O documentário, se eu não me engano, ele deve estar disponível aqui no YouTube. Caso não esteja, eu vou deixar o meu link do Instagram, vocês podem me acessar. Vocês podem me chamar lá no chat também, no privado, não tem problema. Eu tenho esse material, inclusive eu cheguei a traduzi-lo nas minhas palavras. Eu disponibilizo para vocês aí um pedacinho na versão português, com a minha querida, minha linda voz aqui de locutor. O Gable Maiter, ele descreve duas necessidades que são fundamentais para a criança. Tomando como base a sua própria história de vida, a história da Alissa e tantas outras histórias de trauma, ele diz o seguinte: olha, duas necessidades são fundamentais para a criança. E não é preciso acontecer o que ocorreu comigo. As privações da Segunda Guerra Mundial, genocídio, racismo. Basta apenas pais tão alienados pelos seus instintos que não consigam pegar o seu filho no colo. Ele descreve a importância do apego como uma das necessidades básicas para uma criança. Porque sem esse apego, apego que eu falo, gente, é apego de pegar mesmo. O apego da criança é através do tato, através do toque. A criança precisa sentir esse toque, precisa se sentir amada através desse toque, para que ela consiga regular as funções aí do seu próprio cérebro. Ela precisa da mãe, ela precisa desse apego dos pais para regular o seu próprio cérebro. E o Gable descreve: duas necessidades são fundamentais. Uma é o apego e uma segunda é a autenticidade, é a conexão com nós mesmos. Sem nossos instintos não sobreviveríamos na natureza. E para você que acompanhou aí a aula da tia Raquel, neurofisiologia aqui na Univeritas, estamos falando do córtex pré-frontal medial, que é responsável pelas nossas tomadas de decisões. Processo fundamental para escolhas que fazemos, aquilo que julgamos ser bom ou ruim. Então, com essa desregulação, a pessoa fica perdida ali em seus instintos. E é isso que o Gable traz, que é o trauma. Não preciso de Segunda Guerra Mundial, não precisa racismo, não preciso as privações da guerra, não preciso de genocídio. Basta apenas pais tão alienados com seus instintos que não consigam pegar o seu filho no colo. Então o documentário basicamente é isso, tem vários relatos. Tem o caso da Chitarp Chaloship, que descreve, eu vou contar um pouquinho também sobre o caso dela. Ela descreve que na infância ela fugiu de casa por volta dos 12 anos e tinha essa necessidade de demonstrar para os seus familiares que ela era mais do que eles pensavam, do que eles esperavam dela, né? Então ela começou a fazer de tudo, começou a trabalhar muito, estudar muito, se cadastrou numa determinada faculdade, não deu certo, aí se matriculou em outra, acabou passando na faculdade de São Francisco, ali se dedicou muito à escola e participava de tudo, e isso virou uma sobrecarga. Chegou um certo momento que ela estava tão atarefada com a escola, com as atividades, com o trabalho, que ela precisou recorrer a drogas. Era o refúgio dela. E o Gable também descreve o tempo todo aí no documentário que as pessoas, elas sentem um vazio. E a forma delas se completarem, mesmo que seja por um momento, é através das drogas, através dos vícios. Então, para que julgar? Para que condenar? Se todo trauma, todo vício tem origem no trauma, então vamos entender qual que é o trauma dessa pessoa. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, assine o sininho de notificações. Esse foi um vídeo diferente, eu gaguejo, às vezes a língua embola, mas eu tentei trazer para vocês aí o documentário da melhor forma. Ele é completo, tem muita coisa, tem muitos relatos, vale a pena assistir até o final. Eu sei que pode ser que vocês encontrem aí com legenda, mas vale a pena ler a legenda. Se conseguir traduzir, traduza, ou enfim, vale a pena, super recomendo, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se você não gostou, deixa o seu gostei também. Vai ajudar demais o canal. Até uma próxima. Fui!